Salve, amigos e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com a Monique Gaio Fila, está falando de São Carlos, ela é doutoranda em filosofia pela UFSCar, que foi a universidade onde eu estudei também, né? Tenho um carinho grande lá pela UFSCar, São Carlos, faz tempo que eu não vou para lá, inclusive. Então vai ser bom saber como é que está a pesquisa da Monique. Prazer recebê-la, um prazer recebê-la aqui. Vou perguntar primeiro para você da sua trajetória, se você quiser contar um pouco como é que foi seus anos aí de formação, né, brevemente, e falar como que você escolheu estudar, né, o tema que você está estudando agora. Agradecendo a sua presença aqui. Boa tarde, Monique, tudo bem? Boa tarde, Caio. Boa tarde, pessoal. Primeiro, eu queria agradecer pelo convite. Muito legal poder falar aqui no seu canal. Essa iniciativa tão importante nesse momento. E, bem, para falar um pouco da minha trajetória, acho que é importante começar dizendo que eu sou formada, minha graduação foi na psicologia, né? Fui parar na filosofia depois. E logo que eu entrei na psicologia, assim, a primeira matéria optativa que eu peguei foi na área de psicanálise e introdução à teoria freudiana, e aí eu já comecei a ver que era, né, era aquilo que eu queria fazer e era sobre aquilo que eu queria me debruçar. Foi bem instantâneo. E aí eu fui fazendo todo o percurso na graduação, na psicanálise, né, todos os estágios, tudo que eu pude fazer na área de psicanálise eu fiz. E a minha iniciação científica também foi dentro da psicanálise. E lá eu também tive contato com alguns professores da filosofia que ministravam disciplinas de psicanálise. Entre eles o Richard Simank, a Fernanda Correia, que são grandes estudiosos da filosofia da psicanálise. E foi aí que eu me deparei um pouco com esse estudo dos fundamentos mesmo, né? Que é propriamente a filosofia da psicanálise. E aí, me deparando com isso, eu acabei me interessando pelo mestrado, acabei conhecendo o trabalho da professora Ana Carolina, com Freud, e prestei o mestrado, também lá na UFSCar, né, que eu fiz a graduação lá, e o mestrado passei para filosofia lá com a Carol, e continuei o trajeto. E aí, no mestrado, eu estudei o conceito de narcisismo, na teoria freudiana. E agora no doutorado estou ainda em cima desse tema, mas os desdobramentos, né, do mestrado, e estou continuando aí esse trajeto pelos fundamentos, né, que foi algo que me tocou, assim, que tem me tocado. Uhum. Entendi. Bom, se você quiser contar um pouco como é que você vê esse tema, então, no Freud, até pensando pessoas que não conheçam exatamente onde é que ele aparece, se é na obra toda e quais textos que você escolheu, e pensando também como que esse tema pode ter sofrido transformações internas na obra dele e tal. Uhum. A primeira vez, assim, que eu me deparei com o tema do narcisismo foi já na iniciação científica, né, que eu fiz um trabalho com um professor que estudava intolerância pelo viés da psicanálise lacaniana, né, práticas de segregação e de intolerância. E aí eu me deparei com o conceito freudiano de narcisismo das pequenas diferenças, né, e aí foi um primeiro olhar para esse conceito, e aí no mestrado eu me debrucei sobre como Freud, de fato, chega a torná-lo um conceito, né, o narcisismo, porque ele é um conceito que transita por ele tem várias facetas na obra do Freud. E aí, no mestrado, o objetivo foi mostrar quais os passos que o Freud percorre até que ele, de fato, olhe para o narcisismo como um conceito da sua teoria da libido. Então, eu comecei com os textos lá de 1895, com a teoria da sedução, né, que é a primeira forma com a qual o Freud explica a etiologia das neuroses, né, a cena de sedução que aconteceria na infância e que teria um efeito
posteriormente na vida daquele sujeito e que teria a ver com a eclosão da neurose, né? E aí, entrando nesse processo, eu comecei a estudar um pouco da sexualidade infantil, né, no mestrado também, e me deparei também com o conceito de autoerotismo, que é uma espécie de marca da sexualidade infantil, né? Essa é a questão da criança satisfazer a sua sexualidade, as suas pulsões parciais nas mais variadas zonas erógenas. E aí, é um momento em que Freud considera o narcisismo como a reunião dessas pulsões parciais que investem no eu, né? E aí, ele conceitua o narcisismo como, de fato, uma noção própria da teoria da libido nesse momento. E foi mais ou menos esse percurso que eu fiz, e o momento em que Freud vai, de fato, olhar para o narcisismo dessa forma é em 1914, já nos textos metapsicológicos, né, como se chama, que são os textos em que ele está fazendo a teoria mais bruta mesmo, do aparelho psíquico e tudo mais. Então, o mestrado foi mostrar como que o Freud foi chegando, então, até olhar para o narcisismo como esse momento pelo qual todo sujeito passa, né? E aí, agora no doutorado, a ideia foi observar como que a introdução desse conceito, ela tem um efeito na teoria, no sentido de desestabilizar uma noção de conflito psíquico que o Freud vinha sustentando, né, ao longo da sua teoria. E aí, para tentar explicar um pouco, o Freud, ele tratava muito de uma oposição entre o eu e a sexualidade como estruturante do aparelho psíquico, né? O fato das pulsões sexuais, elas terem sempre um incômodo do qual o eu precisa se defender, né? E aí o processo da repressão entraria aí. Então, o aparelho psíquico, ele estava muito baseado nessa relação conflituosa. E com isso ele estabelecia a divisão entre pulsões do eu e pulsões sexuais, né? E o aparelho psíquico, o lado consciente, né? O sistema consciente, o pré-consciente, estava muito mais próximo do eu e o sistema inconsciente do lado da sexualidade. E aí, no momento em que ele conceitua o narcisismo, né? Que ele diz que o eu é investido de libido, que as pulsões sexuais tomam o eu como objeto, a partir daí há uma certa confusão, né, desse eu, que até então era o esteio, né, muito mais próximo da consciência, do pré-consciente, que tinha, né, sua própria fonte energética das pulsões, e aí esse eu mesmo, ele se mistura com a sexualidade, né, a partir desse conceito. Então, no doutorado eu estou trabalhando um pouco como essa mudança, como essa alteração, ela provoca uma série de desdobramentos na teoria que vão dar lá nas revisões que o Freud faz em 1920, que é a mudança no dualismo pulsional, que o Freud começa a conceber, então, entre um conflito entre pulsões de vida e pulsões de morte, e o próprio aparelho psíquico, que ele passa as qualidades de consciente, pré-consciente e inconsciente, elas são insuficientes, né, para determinar esse aparelho. Então, Freud, ele começa a recorrer às instâncias do eu, do supereu e do isso, que podem ser conscientes e inconscientes, né, exceto isso, que é só inconsciente, né, que não tem outra qualidade senão o fato de ser inconsciente. Então, é mais ou menos nesse caminho que eu estou de mostrar esses desdobramentos do narcisismo para a teoria. Então, eu acabo atravessando muitos textos nesse trajeto. Textos desde 1914 até anteriores, até o final da obra, assim. Então, acho que é mais ou menos isso, assim. Uhum. E uma coisa que eu queria te perguntar, pode parecer estranha essa pergunta, mas em que sentido que ocorreu esse deslocamento seu de fazer a pesquisa na psicologia e fazer essa pesquisa na filosofia? O que você acha que a filosofia te oferece mais elementos, ferramentas do que dentro do curso de psicologia, ou se não oferece, ou foi uma questão
fortuita? Por que ocorreu essa mudança da, do lugar da psicologia para a filosofia? Uhum. É legal essa pergunta porque, de fato, foi uma escolha bem... como eu posso dizer? Bom, eu tive um impulso a escolher isso mesmo, assim, foi algo que eu pensei muito sobre, porque quando eu comecei a estudar psicanálise na graduação, eu logo me interessei pelos fundamentos, né, pela parte que é da metapsicologia mesmo, que é o momento em que o Freud, ele teoriza sobre a sua própria concepção da vida anímica, e aquilo me interessava muito, e na psicologia, entre, né, na psicanálise como prática, clínica e outros, né, outros lugares nos quais ela se aplica, eu senti a falta justamente desse estudo dos fundamentos, né, de uma leitura que fosse interna ao Freud e que fosse do Freud de fato, porque a gente acaba se deparando muito com os pós-freudianos, né, mesmo na graduação em psicologia, né, Lacan, ou a escola inglesa, né, Melanie Klein, Winnicott, e eu queria saber da onde que vinha aquilo lá, então a escolha pela filosofia foi muito no sentido de poder fazer essa leitura dos fundamentos e algo que fosse de fato interno ao Freud, e não Freud lido e relido e interpretado por outros autores, já em outras chaves de leitura, né, que já tinham coisas muito particulares, né, por exemplo, a leitura lacaniana do Freud, né. Então teve isso. E na filosofia eu encontrei essa possibilidade, né, de fazer esse mergulho mais teórico. Mas isso sempre foi concomitante na minha vida ao papel da psicanálise na prática, né? Então, eu sempre fiz análise, minha análise pessoal teve muita importância, assim, em como a psicanálise foi entrando na minha vida. E eu também, atualmente, eu faço parte de um coletivo que se chama Psicanálise de Rua, que é aqui em São Carlos, que é uma iniciativa que a gente está completando aí um ano, um pouco mais de um ano, que faz parte de um processo de várias iniciativas de clínica aberta de psicanálise, né? Que a psicanálise possa chegar a espaços públicos nos quais até então ela não costumava chegar. Então a gente atendia na praça pública no centro de São Carlos todo sábado, um atendimento gratuito para quem desejasse. E agora a gente está fazendo até online, né? Mediante as condições atuais, a gente continua com o trabalho online. Então, a psicanálise vem entrando aí por esses dois caminhos, assim, no meu trajeto. Muito legal. E você, na sua pesquisa, essas questões que acontecem na clínica e tudo, como é que você vê isso? Elas influenciam também? Você tem um, um trabalho sobre isso? Ou é a questão da tese é só um estudo sobre a teoria do Freud? E aí a questão clínica, as relações entre as duas, você elabora em outro espaço, não tem uma relação disso que acontece com a sua pesquisa? Como que é essas duas partes aí? Então, na verdade, a clínica é muito viva, né? Esse contato com o outro, a escuta analítica é algo muito vivo, muito pulsante. Então, a todo momento eu enxergo, né, o que eu estudo nos fundamentos acontecendo ali e a todo momento aquilo volta para mim também, do vivo da clínica. Então, isso com certeza acontece. Mas eu estudo Freud mesmo na pesquisa e como ferramenta clínica eu tenho uma orientação que é lacaniana. Então, acontece já essa diferença de fundamento da prática para o estudo, né? Para a pesquisa. E aí, mas é muito interessante porque, por exemplo, nesse processo da pesquisa do doutorado, o fato de eu estudar o narcisismo me colocou muito de frente com a concepção de eu no Freud, né? De ego, de eu, né?
E o que dá para ver, assim, é como Freud, no momento em que ele... É para esse caminho que eu estou indo na pesquisa de doutorado, né? Que ainda está na metade ali, mas é mais ou menos para esse caminho que eu estou indo. A ideia de que o narcisismo traz esse conflito, como eu disse, balança esse conflito, e que traz uma concepção de eu que ela é muito menos capaz de domínio ou de controle, ou muito menos representante da razão, vamos dizer assim, do que se supunha, né? Do que o próprio Freud supunha quando ele colocava o eu mais do lado da consciência. E aí, olhando para isso, ao mesmo tempo, eu estou me debruçando um pouco sobre textos mais clínicos do Freud, né? Textos em que ele fala sobre a técnica analítica, que dá para ver como o Freud faz uma aposta no eu, né? Então, ele tem uma concepção clínica muito baseada em fortalecer o ego, ou o eu, em dar ferramentas para o eu conseguir acolher as pulsões e não reprimir, porque o processo de repressão acaba deixando as pulsões livres da influência do eu, o que é um problema para Freud, né? Então, eu estou me deparando um pouco como Freud, apesar de mostrar todo o lado inconsciente do próprio eu, e o inconsciente como, né, um conceito que tem toda essa especificidade para a psicanálise freudiana, também faz a pós-clínica. Então, isso foi muito decisivo para o que os pós-freudianos fizeram, né, depois. Então, a gente vê até a ideia de uma psicanálise do ego, que é norte-americana, e essa ideia de fortalecer o ego e esquecer todo um lado que o próprio Freud colocou, e, ao mesmo tempo, autores como Lacan, que radicalizam essa fragilidade do eu, né? O eu passa a ser uma miragem, né? Uma imagem, e não é por aí que o analista vai intervir. Então, né, respondendo a sua pergunta, eu acho que uma das formas das quais eu tenho associado, né, a escuta lá do coletivo de psicanálise com a pesquisa é ver, por exemplo, como a teoria lacaniana foi por um caminho que estava lá no Freud, mas que não foi um passo dado pelo Freud, né? O Freud estava muito nessa dicotomia, assim, até onde ele podia confiar no eu, ou apostar no eu, no processo analítico, pela própria concepção teórica que ele tinha de eu, né? E até que ponto ele também desbanca o eu da sua hegemonia, ou do seu lugar de domínio e de controle, né, de alguma forma. Uhum. Muito bom. Outra pergunta que eu queria te fazer também, enfim, eu perguntei sobre a relação entre teoria e a prática, e eu queria perguntar agora uma outra coisa, que é uma questão que aparece muito nas conversas que eu tenho feito sobre o problema do Brasil e se existem características propriamente brasileiras naquilo que a gente faz, nas práticas nossas, na filosofia. E aí eu fiquei pensando se poderia ocorrer algo assim na psicanálise também. Você se referiu ao Freud, né? Você falou de uma escola inglesa, falou de uma tradição francesa, falou de tradição norte-americana. O que você acha que a psicanálise praticada no Brasil teria assim de característico, de próprio, né, que difere de outras escolas ou que empresta de uma e de outra? Você acha que dá para falar em termos de uma psicanálise brasileira, de uma tradição brasileira de psicanálise? Olha, essa pergunta é difícil. Eu não sei se eu sei responder ela, mas o que me vem, assim, é que, bem, as orientações, né, psicanalíticas com as quais se trabalha no Brasil são, em sua maioria, herdeiras da tradição francesa ou inglesa, né? E a norte-americana, eu acredito que seja, assim, algo menos frequente, né? Em como as coisas vieram para cá. Mas o que acontece é que, como a psicanálise, ela parte da escuta e dessa coisa que é viva, né? Como eu trouxe aqui,
acho que as questões que têm movido, né, o exercício da psicanálise aqui no Brasil, elas são muito próprias, né? Então, até esse movimento, por exemplo, da Clínica Aberta, que é uma iniciativa que tem a Praça Roosevelt de São Paulo, tem vários coletivos em Campinas, em várias regiões, aliás, do país, eles têm um início no golpe de 2013, assim, eles, né, a história, o impulso para começar essas práticas, né, que é muito importante, foi a ideia de ter tido o golpe de 2013 e de como as coisas, como a democracia se viu em risco, né, e como a psicanálise poderia entrar também com um posicionamento político, no sentido de ser uma ferramenta que precisa da democracia para existir, né, porque a escuta livre que se quer na psicanálise, ela precisa da democracia para existir. E também como uma ferramenta que é a favor da democracia, que precisa lutar pela democracia, né? E a ideia de ocupar praças, por exemplo, de ocupar a cidade, né? A gente sempre leva cadeiras de praia, né? Colocava nas praças e as pessoas viam aquilo. E essa ideia de circulação na cidade é algo que é uma questão que veio com acontecimentos que foram próprios do Brasil, né? E aí o que se pôde fazer com isso e a psicanálise tentando se posicionar diante disso, né? Então, foi mais ou menos isso que me vem, assim, agora. Mas é uma questão importante. Acho que tem bastante coisa... entrada da psicanálise na América Latina, que também tem autores importantes, mas é algo que eu, assim, eu não conheço muito. Mas é uma coisa a se pensar, acho que é uma questão importante. Uhum. Porque na filosofia também é difícil isso, né? E a gente fica sempre tentando entender se é possível, se não é, tem os debates, aí tem alguns que fazem a reconstituição histórica da recepção das ideias filosóficas no Brasil, e me parece que na psicanálise tem algo em comum, só que com essa diferença que tem o plano das práticas, né, que na filosofia já não tem, né? Então acho que como você falou, o contexto prático do que acontece na clínica vai diferir, né? Então, acho que isso aí é uma questão interessante. Até me fez lembrar do romance do Wilson Alves Bezerra, não sei se você conhece, o Vapor Barato, que é ele se passa todo numa clínica, né? É um diálogo entre o analisando e o analista, que é justamente sobre esses acontecimentos políticos. Achei bem interessante, me fez lembrar desse romance, isso que você falou. Então, a outra pergunta que eu vou te fazer, como você pensa as relações entre as diversas áreas, a filosofia, a psicanálise, as artes, se você tem algo a dizer também sobre isso, porque a psicanálise me parece que é diferente de outras psicologias, né, vamos chamar assim, ela tem uma relação mais evidente, né, com as artes, com essas outras dimensões, né, da existência. Com a filosofia, pelo menos assim, até onde eu vejo, né, tem acho que um dos pontos de sustentação da filosofia da psicanálise é justamente poder ter essa via de mão dupla da psicanálise colocando questões para a filosofia e da filosofia colocando questões para a psicanálise, né? Não de modo acusatório, né? Como talvez se fez por um tempo da filosofia crítica, né? Endereçar uma crítica à psicanálise meramente a partir de um discurso que não seja interno a ela, sabe? Mas a ideia de poder, de poder ter essa via dupla de questões, né? E é um pouco... E eu também, outra coisa que eu acho muito interessante, além desses questionamentos duplos, é o fato de poder ver como... o que tem me interessado, né? O lugar em que o Freud se insere na história da filosofia, por exemplo. Apesar dele não ser um filósofo, né? Ele pode ser lido como um filósofo, mas
né, toda uma questão da relação do Freud com a filosofia pessoal e como autor, né? Mas o fato de poder olhar para ele dentro da história da filosofia, de poder ver da onde vem e para onde vai, sabe? Eu acho que isso dá um outro olhar para a teoria e para pesquisa em psicanálise mesmo. E em relação de fato, né, a psicanálise acho que transita por vários campos, e Freud mesmo trata disso em textos mais tardios, assim, dessa relação que a psicanálise pode estabelecer com as ciências do espírito, né? E acho que ele sempre teve uma relação muito particular com as artes, né? Ele sempre convocou muito a arte para como se o artista já estivesse lá na frente, né? Ele já dá conta de tocar em coisas que o psicanalista deu tempo para chegar lá. Então, assim, acho que é uma relação sempre muito fecunda, né? E eu sempre penso assim, isso é algo pessoal e do meu percurso, assim, na relação que se tem também entre uma escuta analítica e um fazer artístico, sabe? É algo que sempre vem para mim, assim, né? De sutileza e de uma certa... Aí já entra um pouco mais na teoria lacaniana, assim, de uma certa relação com algo que sempre falta, que sempre tá faltante, mas ao mesmo tempo que tem uma potência de criar, sabe? Eu sempre costumo pensar nesses paralelos, assim, entre o fazer artístico e o escutar analítico. Mas acho que também tem muita coisa, né? Falei algumas coisas que me vêm, mas acho que é um campo... A psicanálise tem essa potência de transitar, eu acho, e de ser instrumento, né? Diante dessas variadas áreas. E a filosofia, como, né, uma área que me interessa em especial, de poder olhar para a teoria psicanalítica de um jeito... Com outros, né? Eu sinto que você coloca um óculos, assim, e depois você nunca mais descoloca também, né? Depois que eu fiz esse percurso para a filosofia, acho que é um pouco isso, assim, de poder colocar um óculos e olhar para como as coisas se constroem nos fundamentos que nunca mais vai te abandonar, assim. Uhum. Né? Ainda mais eu que vim da psicologia, né? Eu acho que foi eu sempre digo para os meus amigos, pessoas mais próximas, que foi algo muito revolucionário na minha vida, assim, a filosofia. Uhum. E tem alguns outros filósofos ou filósofos que você dialoga também para pensar, não exatamente para escrever a tese, mas assim que você pensa, que você acha que pode ajudar a compreender melhor as questões que você está buscando elaborar? Então, para além da tese, né, eu tenho estudado Lacan também. A gente tem um grupo lá na filosofia, inclusive lá na UFSCar, de estudos que a gente está começando a estudar a teoria lacaniana também, mais do ponto de vista da filosofia da psicanálise, né? Porque há várias formas de se ler Lacan, mas a gente leu o livro do Richard Simank, que chama Metapsicologia Lacaniana, os anos de formação. E a gente começou por ele e tô falando isso porque lá é bem interessante ver como Lacan, por exemplo, é alguém que tem influências tão variadas, né? Desde o Hegel, do Kojève, até Platão e até... são muitas influências que vão compondo, né, a teoria dele. E como ele também se apropria desses filósofos de um modo bastante particular, né, que é algo que o Richard tenta discutir, né? Como que se dá essa apropriação e até uma questão polêmica, mas a forma que eu tenho olhado para outros filósofos tem sido mais pela via até do Lacan mesmo, desse grupo que a gente tem feito, e de poder olhar para todas essas influências que estão na teoria dele. E a questão atualmente assim da pesquisa em relação ao Freud
eu estou no momento de tentar entender um pouco como que o Freud se localiza aí nessa história da filosofia, justamente por uma herança iluminista muito forte, que a gente, quando vai lendo e vai percebendo ali, né? Uma certa racionalidade, uma certa crença na razão mesmo, que às vezes o Freud é uma grande aposta na razão como forma de cultura, assim, como forma da cultura avançar. E, por outro lado, é algo mais do romantismo que inunda também a teoria freudiana do irracional e do inconsciente, e ver como que o Freud acaba ficando aí no meio do caminho mesmo, assim, nessa dualidade, né? O Joel Birman até tem uma expressão para o Freud que é um iluminismo desencantado, então fica nessa coisa aí. Então, mais ou menos, não sei se eu respondi a pergunta, mas mais ou menos isso que me vem. Legal. E uma outra coisa também te perguntar, você falou dos acontecimentos aí de 2013 para cá e tudo. Tem muita gente que usa a psicanálise ou estuda o Freud, a psicanálise, como teoria social também, né? O Freud tem textos nessa área e vários outros filósofos foram influenciados também. Tem todo um campo, né, de pesquisa sobre isso. Eu queria te perguntar se você também tem isso na sua dimensão de pesquisa ou se isso também te mobiliza em algum sentido para pensar as condições atuais do Brasil em algum dos seus aspectos, seja o indivíduo, seja a política de massa, enfim. Uhum. Olha, essa é uma área assim, uma faceta da teoria freudiana de fato muito explorada, né, e muito rica, mas eu confesso que eu não é algo assim que eu tenha me debruçado. É algo que eu tenho vontade de me debruçar, mas que, como eu disse, eu fiquei muito mais na metapsicologia, né? E eu tive contato com muitos textos, esses textos mais de psicologia social, né, das massas, que o Freud faz essa interface entre a psicologia do indivíduo e a psicologia das massas, vários textos sobre religião, né? Eu tenho lido esses textos, mas muito mais voltada para esse tema do eu, né? Porque é um tema que atravessa a obra inteira mesmo. Então, essa parte é uma parte que eu realmente não me debrucei ainda e que acho que ainda tem, ainda tem tempo, né? Porque é algo que me interessa também. Muito bom. É isso, Monique. Se quiser dizer mais alguma coisa sobre, enfim, o narcisismo, acho que a gente falou pouco. Se quiser falar um pouquinho mais ou algum outro tema que você queira falar também, não tenha falado. Uhum. Bom, o narcisismo eu falei um pouquinho do mestrado, né, que foi essa ideia, tentar organizar um pouco o que eu trouxe aqui, que foi essa ideia de entender como que o Freud constitui o narcisismo como conceito. E a tese está nesse caminho de observar qual que é a influência do narcisismo para as modificações que o Freud faz na teoria, de 1920 em diante, observar o peso que a introdução do narcisismo tem para essas mudanças e como ele introduz uma dimensão no eu que parece que se mantém, né? Como ele introduz uma certa ambiguidade, um certo paradoxo no eu, quando ele diz que o eu é sexual, né? Que o eu é objeto das pulsões sexuais, como isso introduz um paradoxo que vai até ecoar até o final, até os últimos textos do Freud. E aí, com base nesse olhar para o narcisismo, né, dele ter impulsionado as mudanças e dele ter introduzido essa ambiguidade no eu que perdura, eu estou tentando olhar como a própria clínica freudiana
reverbera essa ambiguidade do eu, né? Nisso que eu tentei falar um pouco do Freud, fazer muita aposta, né, no eu, no tratamento analítico, né, de falar de fortalecer o eu, de ampliar sua influência sobre isso, de tornar consciente conteúdos que estão inconscientes, embora ele diga que o inconsciente é inesgotável, né, que nunca a gente vai trazer tudo para a consciência, tem esse lado de fortalecer o eu e tem o outro lado de realmente trazer o eu, que a ideia que eu estou tentando defender justamente é a partir do narcisismo, né, de trazer o eu como esse lugar que é sexual e que por ser sexual está muito mais perto do inconsciente, dos processos que o Freud chama processos primários, né, da parte mais arcaica mesmo do aparelho psíquico, do que se imaginava. Então, acho que o narcisismo tem sido uma via para olhar para essa ambiguidade do eu na teoria do Freud. Então, acho que falando assim fica um pouco mais palpável o que eu estava tentando dizer. E é mais ou menos por esse caminho que a pesquisa tem seguido e está seguindo. Legal. Muito bom, Monique. Gostei bastante da conversa. Tenho certeza que vai conseguir dar prosseguimento mesmo nesse momento turbulento aí que a gente está passando, né? E talvez até fortaleça mais o ímpeto de querer terminar, querer continuar pesquisando, né? Pelo menos para mim isso acontece, né? Não sei para você. E é isso. Muito obrigado pela conversa. Quiser dizer uma última coisa para a gente encerrar, então? Eu quero agradecer também. Achei muito, muito legal, né? Poder falar sobre a pesquisa, sobre o trajeto. Acho que é importante a gente poder colocar as pesquisas para circular, né? Porque, como eu disse, a filosofia foi muito revolucionária na minha vida. Foi, de fato, colocar um óculos que não dá mais para tirar e que permite te ver, né, que você veja tanta coisa. E eu acho que, como última palavra, acho que é isso, né? A gente poder lembrar do poder da filosofia e de como é importante que ela circule. Quanto mais ela circula, acho que mais poderosa ela fica, né? Então, acho que é isso. Obrigada. Legal. Eu que agradeço, então, Monique. Até mais. Vamos ficando por aqui. Pessoal que assistiu também, agradeço. Fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas.